Essa aula é referente ao roteiro de atividade 5. O tema da aula é colonização espanhola na América e a habilidade trabalhada é estabelecer relações entre as formas de colonizações portuguesa, espanhola e inglesa, identificando semelhanças e diferenças. Lembrando que essa habilidade a gente já estava trabalhando anteriormente e essa aula continua nessa habilidade, ok? A gente tem aí duas imagens, né? Uma de Machu Picchu, das ruínas, né, de Machu Picchu, na região que hoje é o Peru. Essas ruínas existem até hoje, podem ser visitadas, aliás, é ponto de visita de muitos turistas. E ao lado a gente tem um modelo, né, uma reconstrução aí de da civilização asteca, tá? Então, assim, Machu Picchu, civilização inca, e ao lado a gente tem aí a civilização asteca na região do atual México. E se a gente analisar tanto uma civilização quanto a outra, a gente vai ver que eles são bastante avançados, né? São civilizações aí bastante avançadas e numa forma de organização diferente das sociedades, por exemplo, indígenas aqui do Brasil, né? Da região onde é o Brasil. Aqui a gente tem um modelo de civilização já bastante avançado, em alguns aspectos mais avançados do que as sociedades europeias, por exemplo. E aí a gente tem a ocupação espanhola na questão dos astecas e também dos incas, tá? Então os astecas em 1519, eles vão ser conquistados pelo oficial espanhol Hernán Cortés, que consegue dominar o Império Azteca com uma tropa de cerca de 500 soldados, né? Então, e por que ele consegue? Ele se aproveita do estranhamento dos indígenas. Então, quando o Cortés chega, né, os índios eles não entendem porque eles estranham aqueles homens chegando e tudo mais. Tem uma certa ideia de que eles seriam deuses, até por uma própria crença dos astecas que coincide, né, o ano em que o Hernán Cortés chega com o que eles acreditariam que seria o ano da vinda de um deus. Então eles confundem aí inicialmente. E aí ele se aproveita desse estranhamento, dessa, né, questão aí dos índios até recebê-los bem por entender que eles são deuses. E, além disso, né, ele se aproveita também de disputas dentro do próprio Império Azteca. Então, disputas internas ali, que enfraquecia, né, o poder central. E, com isso, o Hernán Cortés acaba se juntando ali a outros inimigos dos astecas e acaba derrotando o Império aí, né? Cortés engrossa suas fileiras com cerca de 6.000 indígenas contra Montezuma, que era o imperador azteca, e aí domina os astecas. No caso dos incas, em 1532, vocês veem aí que é já uma data posterior, até pela própria localização, né, do Império Inca, né, por ser numa altitude tão grande, isso dificultou um pouco para os europeus, mas o Francisco Pizarro sequestra o imperador Atahualpa, exigindo ouro em troca da libertação. Também se aproveita das disputas internas, né, da mesma forma que o Hernán Cortés. Aqui a gente tinha o imperador Atahualpa, ele estava numa disputa com o próprio irmão pelo trono, e também, né, consegue angariar aí apoio de muitos incas e outros povos guerreiros. Aí conquista a capital Cusco e o Império Inca também. A exploração de trabalho, né? Como é que funcionava a exploração do trabalho nas colônias espanholas? A gente tinha aí os dois sistemas, né? A mita e a encomenda. A mita consistia no trabalho indígena obrigatório durante 4 meses no ano. Os indígenas recebiam baixos salários, sendo parte paga em metal, parte em alimentos e parte em bebida. No caso da encomenda, o colono espanhol, que é o encomendeiro, tinha o direito de explorar a mão de obra indígena, devendo pagar tributos à metrópole. E aqui por quê, né? Ele explorava a mão de obra indígena e, ao invés de pagar o próprio indígena, ele pagava a metrópole espanhola. Porque a Espanha entendia que, se o território era dela, os próprios indígenas eram uma propriedade da coroa espanhola, né? E uma outra função, né? Os encomendeiros, eles tinham que, já que eles estavam explorando a mão de obra indígena, uma forma deles compensarem os indígenas, e eu coloquei até compensar entre aspas, né, era catequizá-los. Então, eles usavam a mão de obra indígena e, em troca disso, eles davam ao indígena o direito de serem catequizados, né, de serem convertidos à fé cristã. E eu coloquei entre aspas porque essa recompensa, na verdade, ela não era real, né, para os próprios indígenas. Os indígenas não estavam interessados em ser catequizados.
Os espanhóis estavam interessados em catequizar os índios. E esses sistemas, né, eles já eram usados entre os incas antes da chegada dos europeus. Os europeus adotaram, né, um sistema que já era utilizado ali durante a colonização. A principal atividade econômica, né, nas colônias espanholas aí era a mineração, feita com mão de obra indígena, né, lembrando que o grande interesse dos europeus ao chegarem na América era exatamente essa procura por ouro e prata. Sobre essa questão da catequese, né, eu coloquei aqui um trechinho de um texto aqui do Frei Bartolomeu de las Casas, que ele diz o seguinte, né, ele faz uma crítica a essa ideia de que os encomendeiros catequizavam os índios, né, em troca do trabalho. Ele fala assim, ó, como poderiam os espanhóis que vão às Índias, ainda que fossem bravos e nobres, cuidar das almas? Muitos deles ignoram o credo e os 10 mandamentos, e a maioria ignora as coisas que interessam à salvação, e não vão às Índias senão para satisfazer o seu desejo e ambição, sendo todos viciados, corrompidos, desonestos e desordenados. Né? Então, mesmo que se a gente enxergasse essa catequese como algo positivo, ela não acontecia de fato, né? Porque os próprios encomendeiros não conheciam os 10 mandamentos, como ele coloca aí, e o interesse deles, na verdade, era a ambição, né? Por conquistar ouro e prata e tudo mais, não era catequizar. E se a gente for olhar do lado do indígena, para o indígena, na verdade, é uma destruição da própria cultura e das crenças indígenas ali, o forçar ele a se converter ao cristianismo. As atividades econômicas, né? Além lá da mineração, a gente tinha aí a agropecuária, a hacienda, que funcionava nesse sistema, né? Que era uma grande propriedade, e a policultura. Aqui é um pouco diferente do que a gente viu do sistema de plantation, porque a gente também tem uma grande propriedade, mas aí a gente tem o cultivo de vários, né, produtos, não só um. Os produtos nativos, né, o que era plantado? Produtos nativos como o milho e a batata, e culturas introduzidas como a cana-de-açúcar, né? Exemplo do que aconteceu aqui no Brasil. No caso da cana-de-açúcar, do tabaco e do cacau, aí o sistema já era de plantation, né? Até por uma questão de incompatibilidade dessas culturas com outras culturas que você conseguisse colocar ali ao mesmo tempo. Além disso, a gente tem a criação de gado de corte e de transporte, a mão de obra indígena e de trabalhadores pobres sujeito à escravização por dívidas. E a escravização também do negro africano em algumas regiões aí da colônia espanhola. A manufatura, né, o brarre, produção de artigos de lã destinado ao mercado interno, o artesanato produzido em corporações de ofício com mão de obra livre, no caso do comércio, era controlado pela Casa de Contratação, né, com o Porto de Sevilha e sistema de portos únicos, que a gente vai ver na sequência. Aqui a gente pode, para entender melhor, né, essa Casa de Contratação tem como a gente fazer um paralelo aí com o Pacto Colonial que a gente viu na aula passada no caso de Portugal. E aqui a Casa de Contratação e o sistema de portos únicos, ó. No caso da Espanha, o único porto para entrada e saída de mercadorias na Espanha era o Porto de Sevilha, né? Então, nenhum outro porto ali do país podia entrar ou sair mercadorias vindas, né, ou indo para a América. E no caso da colônia espanhola, por ser um território mais amplo, não tem como você colocar num porto só, mas era dividido em apenas esses 3 portos aí, né? Veracruz no México, Cartagena na Colômbia e Havana em Cuba. E por que, né, estabelecer esses portos específicos? Para ser muito mais fácil da colônia espanhola controlar, né? Então, para facilitar ali o controle tributário, eles sabiam por onde chegava e por onde saía as mercadorias. O que fosse feito fora, né, desses portos aí era considerado contrabando sem autorização da coroa espanhola. No caso da administração colonial, né, era formado ali, ó, Conselho Real e Supremo das Índias, isso logo na chegada em 1524, encarregado das questões militares, jurídicas, legislativas e eclesiásticas da colônia. Os adelantados, que eram os espanhóis com direitos civis, econômicos e militares sobre territórios conquistados. Então, os adelantados a gente pode fazer uma comparação aí com os capitães hereditários que a gente viu na aula passada também, só que eles tinham uma certa vantagem. Como a região da colônia espanhola eram sociedades mais desenvolvidas, né, aquela questão de povoação, de construção de cidades e tudo mais, que foi extremamente custosa para os capitães hereditários,
No caso dos adelantados, já estava mais adiantado, né? O vice-reino, né? O vice-reino ele vai anular as concessões aos adelantados e aí aumenta o poder da metrópole sobre a exploração das riquezas na colônia. Então, os vice-reinados aí de Nova Espanha, Peru, Nova Granada e Rio da Prata. E no caso dos cabildos ou ajuntamentos, são câmaras municipais para administração e segurança locais. A divisão da sociedade, né, na colônia espanhola estava dessa maneira aqui, né? A gente tinha lá no topo da pirâmide, com todos os privilégios possíveis, os chapetones. Quem eram esses chapetones, né? Eram os espanhóis que moravam na América. Então, eles nasceram na Espanha, se mudaram para a América. Esses eram os chapetones. Eles tinham direito aos cargos públicos e todos os privilégios. Os criolhos, eles eram descendentes de espanhóis, né? Mãe e pai espanhol, só que eles já eram nascidos na América. E o fato deles terem nascido na América já fazia com que eles perdessem boa parte aí dos privilégios, né? Eles já não tinham privilégios como os chapetones. Os mestiços, aí a gente vai ter aí a mistura tanto de espanhóis com indígenas, espanhóis com negros, os próprios criolhos com negros, né? São os mestiços, já também sem privilégios. E lá na base da pirâmide a gente tem os indígenas nativos e os negros escravizados, né? Que vêm por meio aí do tráfico negreiro. Então, os que já não tinham nenhum outro direito, só o dever de trabalhar. E aí eu coloquei no final para vocês, para a gente refletir no seguinte, ó. Os espanhóis chegam à América com uma postura conquistadora, né? O espanhol chegar aqui, o europeu de maneira geral, né? Ele enxerga o indígena o quê? Como inferior, como atrasado, né? Se comparado com a sociedade europeia, eles acham que o indígena é atrasado. E aí, como ele é atrasado, ele deve ser conquistado, né? O europeu que é superior tem o direito de conquistar. E o índio, ele precisa ser civilizado, né? E aí, lembrando que essa ideia de ser civilizado é de acordo com a visão europeia. Né? Então, o que o europeu considera como bom não necessariamente é bom na visão do indígena. Então, é uma visão preconceituosa, né? Eu coloquei aí um olhar eurocêntrico, que enxerga ali a Europa e a cultura europeia como o centro de tudo, o mais correto, o mais avançado e que tem que ser imposto aos outros. E isso é importante a gente pensar que isso não é algo lá do século XVI, do século XVII, né? É algo que está muito presente ainda na nossa sociedade, né? A gente ainda faz essa associação aqui quando a gente fala, por exemplo, de sociedades indígenas, né? Ainda como se fossem atrasados. E é algo que a gente precisa mudar, né? São sociedades diferentes das sociedades europeias. As próprias populações indígenas que ainda vivem no nosso território tem muitas vezes formas de organização social, cultural diferente das nossas, mas que não por isso são atrasadas, né? O diferente não é inferior porque o meu é o certo e o do outro é o errado, ok?